Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. O Santo Evangelho que meditamos hoje coloca como centro da nossa reflexão esse episódio em que Jesus, movido por compaixão, sacia a fome de uma multidão que o acompanhava. Jesus havia chegado a Tiberíades, uma região que ficava às margens do mar da Galileia. Uma multidão o seguia porque viam Jesus curar os doentes. Chegando a esse lugar, teve compaixão dessa multidão e quis dar a elas o que comer. Jesus sabia muito bem o que ia fazer, mas quis colocar Filipe à prova. Assim como a Filipe, Jesus, para nos pôr à prova, nos pede coisas que nosso raso julgamento humano pode nos parecer impossível. Vejamos, São Mateus capítulo 5, versículo 44. "Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem." Levítico capítulo 19, versículo 2. "Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo." Tudo o que Deus nos pede também nos dá a graça e a condição de realizá-lo. A fala de Filipe e de André, irmão de Simão Pedro, também revela a nós que eles não tinham como matar a fome da multidão, que segundo São João era aproximadamente 5.000 homens. Eles precisariam de uma quantia em dinheiro que eles não tinham, e o que tinha de alimento era uma quantidade insignificante, que não era deles, estava nas mãos de uma criança. O evangelista nos leva a entender que os discípulos estão diante de uma incapacidade humana. No capítulo 1 de São Lucas, versículo 37, o anjo do Senhor vai afirmar: "Para Deus, nada é impossível." Devemos fiar a nossa vida nessa certeza de que, para Deus, nada é impossível.
Veja o que diz o apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 37 a 39. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus fez sentar-se todos na relva, e tomando os pães e os peixes, deu graças e distribuiu-os, a ponto de todos comerem e ficarem satisfeitos. Por vezes, pode ser que na meditação deste texto, os nossos olhos se voltem única e exclusivamente no sinal extraordinário do milagre e deixemos escapar o objetivo que Deus e que Jesus quis alcançar em nós. Uma conversão profunda e verdadeira que nos faz continuar a missão, mesmo diante das provações da vida. Aqueles que amam a Jesus por Jesus mesmo e não por própria satisfação, tanto o louvam nas tribulações e angústias, como na maior consolação. E posto que nunca lhes fosse dada a consolação, sempre o louvariam e lhe dariam graças. Imitação de Cristo, livro 2, capítulo 11. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.